Esse salmo que eu vou ler é uma oração que Davi fez e olha o que ele diz, Salmo 51, versículo 1 em diante: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado." Você vê que a gente não é capaz de nos limparmos sozinhos. "Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões." Você vê que quem não reconhece os seus erros não muda. Sansão não reconheceu e ele pereceu. "Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue." Paulo também chama, né, o pecado de ele chama esse corpo de corpo de pecado. Depois que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é como se o corpo tivesse sido corrompido. E o desejo também. Então, o meu pecado, esse desejo gerado pela carne, sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Para quem não sabe, o pecado é uma prática. A Bíblia diz, em 1 João, se não me engano, deixa eu ler com vocês. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Perceba que ele fala todo aquele que pratica o pecado. É como se o pecado fosse um desejo. Todo aquele que pratica esse desejo transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A lei é basicamente a vontade de Deus escrita, o desejo de Deus, o desejo do Espírito. O pecado é a transgressão da lei. A prática desse desejo é o contrário. É o contrário de Deus. O contrário da vontade de Deus. É o pecado, essa prática. Reconheço as minhas transgressões, meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. Exatamente. De modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Quem nunca errou com alguém? Justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Você vê que o pecado ele tá no corpo. Então, desde que a gente nasce, a gente já carrega ele. Essa inclinação, esse desejo pecaminoso.
Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir, eu lembrei aquele louvor, né? Alvo mais que a neve. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, Deus, não olhe, não olhe aquilo que eu fiz. Apaga todas as minhas iniquidades, ou seja, esquece o que eu fiz. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Deus, ele pode purificar o nosso coração. Não me expulses da tua presença. A Bíblia diz que vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como é que alguém se corrompe? A Bíblia diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu lembro que eu acho que uma das primeira vez que eu ouvi a palavra malícia foi com um amigo. E foi a partir dessas conversas, o contato com outras pessoas, e principalmente com algumas pessoas do mundo, que eu comecei a ter esse conceito de maldade, malícia, sabe? É, pecado, desejo. E bom, se essas pessoas más mudaram a minha percepção, me fizeram ser distorceu a minha percepção, me tornou impuro, para falar a verdade, a Bíblia diz que não é aquilo que entra no homem que o torna impuro. Então não é aquilo que os outros falavam, mas tem a ver com aquilo que eu guardei e reproduzi. Então, se eu mudar o conteúdo, eu também consigo mudar o resultado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Através de ouvir a palavra que nos purifica, é só você trocar aquelas palavras que os outros falavam, aquilo que está na sua mente, aquilo que você mesmo pensa e reproduz, e começa a enxergar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, aquilo que Ele produz. E começa a reproduzir aquilo que Deus coloca dentro de você. Não me expulses da tua presença. Isso aqui é difícil demais, hein? Quando a gente está em pecado, eu, né, já pequei, então eu sei como é que é essa sensação, né? Não me expulses da tua presença. A gente, meu Deus, errei, falhei, fracassei, eu sou miserável, cego, pobre, nu. Aí vem, é que nem o filho pródigo que saiu da casa do pai. Me tratam como servo, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Continuando, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. A presença de Deus é muito preciosa. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi era alguém segundo o coração de Deus. E você vê que o erro não tirou o desejo dele de ser santo.
de se lavar, de buscar a Deus, de estar com Ele. O pecado não tirou o amor que ele tinha por Deus. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Mesmo errando. É que nem Paulo, ele diz que o que eu quero fazer eu não faço. Quando ele percebeu que estava errado, ele reconheceu o erro e ele não permaneceu no erro. Davi, ele falou: eu sei que eu errei, mas eu não quero permanecer no erro. O que eu faço para te obedecer? O que eu faço para não perder a tua presença? Não retire de mim tua presença, por favor, fica comigo. Então ensinarei os teus caminhos. Se ele devolver a alegria da tua salvação e sustentar-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Eu acho que isso aqui é como se fosse um voto, né, que ele tá falando com Deus, né? Tipo, se o senhor fizer isso, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha, isso aqui é muito interessante. Eu já vi uma vez o Thiago Brunet falando que um dos piores momentos da vida dele, ele falou isso com Deus: Deus, se você me tirar dessa situação, eu vou ensinar os outros para que eles não venham passar aquilo que eu passei. E olha o que o Davi está falando: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ele matou Urias. Não pelas próprias mãos, mas pelos inimigos. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ou seja, ele falará coisas boas. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Deus pode colocar palavras na nossa boca também. Ele que dá a semente ao que semeia. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Então ele tá querendo agradar a Deus. Por isso que ele tá falando, ó, não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. É interessante isso, ó. Por tua vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like. O que você achou? Comenta aí. E compartilha com quem deseja saber mais
sobre a palavra, ouvir a palavra e aprender mais. Amém?